Tópico terceiro, a destruição do homem do pecado. Vejamos agora a ascensão, o auge e a ruína do homem do pecado. Ao contrário do reino de Jesus Cristo, o império de Satanás não é eterno, mas temporal e efêmero. Subtópico primeiro, a ascensão do seu império. Então, logo a igreja seja arrebatada, Deus permitirá que Satanás, através de seus dois escolhidos, a besta e o falso profeta, reine absolutamente por 3 anos e meio. O primeiro será um agente político e o segundo um delegado religioso. Subtópico segundo, o auge do seu império. O homem do pecado, no auge de seu poder, dominará tanto a economia quanto a religiosidade humana, agrupando todas as coisas sobre o seu comando. O seu governo, a princípio, será aceito por todos, sem qualquer contestação. Subtópico terceiro, a ruína de seu império. Passados os 3 primeiros anos e meio do seu governo, o anticristo começará a experimentar a ira do Cordeiro de Deus. Sua ruína ocorrerá no auge de sua administração. E depois que todas as pragas se abaterem sobre o seu reino, será ele, juntamente com o falso profeta, lançado no lago de fogo, para onde será jogado também, após o milênio, o arqui-inimigo de Deus, Satanás. Irmãos, nós vamos ver aqui como ocorrerá a destruição do homem do pecado. Depois que a igreja do Senhor for arrebatada, ele vai instaurar aqui na terra o seu governo. Tudo estará submetido a ele. Inicialmente não haverá nenhuma contestação. Inicialmente ele vai ter o domínio de tudo ali, né? Sobre a economia, sobre a religiosidade humana, agrupando todas as coisas ao seu comando, como nós vimos aqui o texto do comentarista da lição. Mas depois ele vai começar a sofrer a ira do Cordeiro de Deus, né? Passados os 3 primeiros anos e meio de seu governo, o anticristo começará a experimentar a ira do Cordeiro de Deus, né? A sua ruína ocorrerá no auge de sua administração. Quando ele pensar que está tudo bem, que está indo tudo bem, Cristo se levantará para aniquilar aquele governo, aquele falso governo, em nome de Jesus. Tudo cairá por terra, irmão, tudo será desmoronado. Jesus vai jogar no lago de fogo e enxofre o falso profeta e a besta, que é o anticristo, que é o homem do pecado. E depois que se cumprir o milênio, ele também vai jogar Satanás, né? O arqui-inimigo do nosso Deus. Então, o governo do anticristo, o governo do homem do pecado, o governo da besta, não será um governo eterno, mas será temporal e efêmero, porque governo eterno somente o do nosso Deus. Somente o nosso Deus é eterno. E a conclusão da lição: o homem do pecado será o ser humano mais iníquo, mau e blasfemo de todos os tempos. Em termos de maldade, quer essencial, quer formal, será ele superado apenas por Satanás. Aparelhado pelo diabo, há de se levantar contra a criação e contra o próprio Criador. No entanto, ele não irá adiante, pois o Senhor Jesus Cristo destruirá com o sopro de sua boca. Ninguém pode resistir ao Cordeiro de Deus, porque ele é o leão da tribo de Judá, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Glória a Jesus. Tributemos ao Senhor, irmãos, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração e toda a exaltação. Então, o homem do pecado, o anticristo, será alguém totalmente maligno, alguém que vai governar movido por Satanás, vai ser alguém muito parecido com Satanás em tudo, em toda maneira de ser e de agir, mas ele não irá adiante, porque o Senhor Jesus Cristo o destruirá com o sopro de sua boca, como está escrito em 2 Tessalonicenses 2, versículo 8. O nosso Jesus, irmãos, é o leão da tribo de Judá, invencível. Nem a morte teve poder sobre ele, mas ele se entregou ao Pai pelos nossos pecados e hoje vive, reina e reinará eternamente e virá nos buscar. Estejamos, pois, vigilantes e ansiosos por esse encontro. Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.